16, o versículo 19. Nós vamos ler de forma responsiva. Vamos ler do versículo 19 até o versículo 30. E nós vamos ler de forma responsiva, como sempre, né? Amém? Então, eu vou ler o 19, os irmãos 20, e assim vamos até o versículo 31. Versículo 19. Ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo e vivia todos os dias no luxo. E desejava alimentar-se com as migalhas que caía da mesa do rico. Os próprios cães vinham lamber-lhe as feridas. No inferno, estando em tormento, ergueu os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro junto dele. Abraão, porém, respondeu: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, ao passo que Lázaro somente males. Mas agora ele é consolado e tu atormentado. Respondeu ele: Peço-te, ó Pai, que eu mande à casa de meu pai. Disse-lhe Abraão: Tem Moisés e os profetas, ouça-nos. Respondeu Abraão: Se não houve a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão, ainda que algum dos mortos volte à vida. Vou fazer uma oração. Querido Deus e eterno Pai que está no céu, Senhor Jesus, estamos aqui na tua casa, diante da tua presença. Nós queremos te dar graça por esse momento, por essa oportunidade. Abençoa cada um dos teus filhos que aqui se encontra. Eu também te peço, Senhor, dá um despertamento na mente e no coração da tua igreja, que compreenda que ficar em casa não é o correto, a não ser que esteja trabalhando, mas venha para cultuar. Ó Deus, os obreiros do modo geral, diáconos, cooperadores, ó Senhor, presbítero, evangelista, Senhor, que cada um tenha consciência de que nós somos consagrados para estar na tua presença, na tua casa onde fomos consagrados. Ó Senhor, dai-nos uma mente de obreiro, dá um coração de obreiro para todos os cooperadores, diáconos, evangelistas, pastores, ó Deus, diaconisa, tenhamos uma mente verdadeiramente de obreiro, ó Pai, teremos a convicção para que fomos consagrados. Eu te peço encarecidamente, ó Deus, em nome de Jesus, amém. Vamos comentar sobre esse texto bíblico, para a glória de Deus. É uma parábola bem conhecida, nossa, né? Bem lida, bem conhecida. É uma parábola que eu diria que é uma parábola bem espiritual. Não sei se eu estou certo em dizer isso. É uma parábola bem espiritual.
porque ela é espiritual, porque na realidade ela põe a parábola, ela tem dois personagens, né? Ela existe dois personagens dentro da parábola, que é o rico, que ela chama de rico, e a parábola chama o outro de Lázaro. Então tem esses dois personagens. Dentro da parábola nós vamos ver, vamos enxergar de que os dois personagens tiveram atitudes diferentes enquanto vida. Embora seja uma parábola, mas é para isso que é a parábola. É para a gente compreender e entender o que Deus quer nos ensinar com a parábola. E a parábola, ela tem dois personagens. E esses dois personagens, eles são totalmente diferentes, espiritualmente falando. Eles são diferentes espiritualmente falando. Eles são diferentes financeiramente falando. Eles são diferentes em atitudes na questão de humildade ou não, porque você vê o local do um e vê o local do outro. A parábola diz que um mendigava todo dia na porta da casa do outro, e o texto não fala de socorro do outro. Então, é uma parábola muito espiritual, e ela coloca cada qual no seu devido lugar. Ela põe cada qual no seu devido lugar. O rico tinha a sua posição, ele encontrou o seu local adequado para ele. Ele encontra o seu local adequado pela maneira que ele vivia na terra. O rico. O Lázaro, que o texto chama de mendigo, ele também encontrou o seu local adequado mediante o que ele vivia sobre a terra. Então, é uma parábola espiritual, é uma parábola que trata como verdadeiramente as coisas de Deus. Ela não ela é uma parábola que trata da salvação dos seus personagens. Ela trata da salvação dos dois personagens que o texto traz para a parábola. E ela coloca os seus personagens no seu devido lugar, aonde realmente eles foram, mediante o que eles fizeram, viveram sobre a face da terra. E embora seja uma parábola, eu preciso viver isso. Saber que a parábola foi escrita para dar exemplo para quem lê a parábola. Para saber como que funciona, está dando a nos entender como que funciona o reino de Deus. Como que funciona as coisas de Deus. Como é que Deus age mediante a atitude de cada um. Então, é uma parábola, eu diria, uma parábola bem espiritual. Talvez, na época que nós estamos vivendo, uma parábola dessa, como fala de salvação, já não tem tanta eficácia, né? Porque fala de salvação, fala de uma pessoa que se perdeu e o outro que foi salvo. Então, talvez, pelo tempo que nós estamos vivendo, a época que nós estamos vivendo, talvez uma parábola dessa não tenha mais importância, mas a parábola quer nos dizer como que funcionam as coisas. Como que funcionam as coisas de Deus. Ninguém vai para o lugar errado. Ninguém vai ser salvo porque foi engano ou vai se perder porque houve engano. Não, isso não vai acontecer. Então, é uma parábola espiritual, é uma parábola séria, objetiva, e que eu preciso me acordar quanto a essa parábola. Eu preciso me acordar, melhorar mais a minha vida espiritual quanto a ela. Então, o versículo 19, nós vamos comentar versículo por versículo.
O versículo 19, o texto fala: ora, havia certo homem rico, é uma observação dentro da parábola, que o homem rico, que a parábola trata de homem rico, e que no final da parábola ele se perde, não sei porquê, mas o texto não dá nome a ele. O texto não dá nome a ele. Ele não tem um nome. O texto não dá nome a ele. Eu tentei entender o porquê que o rico, ele não tem um nome próprio, né? Ele é chamado de o homem rico. Ele não tem o seu nome. Porém, nós vamos ver aqui logo mais na frente, que o outro, que no final da parábola alcança um bom lugar e a salvação, ele tem um nome chamado de Lázaro, né? Chamado de Lázaro. Então, no versículo 19, ora, havia certo homem rico, que se vestia de púrpura. O texto diz que esse homem rico, ele se vestia de púrpura. Para os irmãos que talvez ainda não saibam, púrpura, eu anotei aqui, era uma cor muito bonita. Alguns falam que era meio avermelhado, outros falam que era mais laranja do que avermelhado, e as fontes, cada um dá uma coisa específica. Porém, essa púrpura, ela era retirado de um molusco que vivia no fundo, que vivia no mar. A cor púrpura, ela era retirada de um molusco, um animal marinho, e que vivia no fundo do mar. E era uma coisa muito cara, devido como que conseguiria a cor púrpura. Como que conseguiria? E mediante esse trabalho, para conseguir esse molusco, esse animal marinho do mar, para poder tratar ele, retirar dele essa cor, isso se tornava um preço altíssimo. E é por isso que você vai ver em alguns locais que usa pessoas de condição financeira altíssima. Então, o texto está dizendo que o homem rico, ele se vestia de púrpura e linho finíssimo. Púrpura e linho finíssimo. Então, a púrpura, como já falei, era tirado de um animal marinho, um molusco que vivia dentro do mar. Para quem não sabe, as cortinas do tabernáculo, eram também coloridas com as cores de púrpura, que também vinha desse molusco. Eu gostaria que, se for possível, os irmãos me colocarem Êxodo, no capítulo 26 e o versículo 31, para a gente ver. E tinha várias cortinas dentro do tabernáculo, principalmente onde dividia o lugar santo dos santos, e a púrpura, ela predominava. As cortinas do tabernáculo era pintada com essa cor de púrpura, tirada de um molusco marinho, um animal marinho, que era tirado essa cor púrpura. Depois fará um véu de azul e púrpura e carmesim e de linho fino, tecido com querubins, de obra-prima se fará. Então, eu poderia pegar mais outros versículos, mas só para a gente dar apoio ao que eu estou dizendo, que as cortinas do tabernáculo era também, como ela tinha várias cores, tinha uma parte das cortinas do véu, ou melhor, do véu do tabernáculo, que era pintado de púrpura, que era tirado
Essa púrpura, ela era tirada de um molusco e de um animal marinho que convivia dentro do mar. E é dessa cor tão exigente e tão cara em que o homem rico da parábola, ele se vestia. O linho finíssimo também era uma coisa muito... não encontrava em qualquer lugar o linho finíssimo. Não sei, não lembro se é o Champlin ou se é um outro livro que eu li, que diz que esse linho finíssimo, ele era disputado, porque só algumas épocas que passava os vendedores do linho finíssimo, desse tecido que era muito fino, coisa de primeira. Então, o rico, ele se vestia de tudo do que era bom, de púrpura e de linho finíssimo. Essa era a vida desse homem rico da parábola que nós estamos estudando. Ou seja, o homem rico da parábola, ele vivia por cima da carne seca, tinha vida boa, o camarada luxava mesmo. O texto está dizendo isso. E aí, o versículo 20, ele diz que havia também certo homem mendigo chamado Lázaro. Certo homem mendigo chamado Lázaro. Aqui a gente vê que ele dá um nome para o mendigo, que no fim da parábola adquire a salvação, mas para o outro ele não dá nome, ele chama certo homem rico. Na minha maneira de pensar, eu pensei na hora, salvo tem nome, né? Salvo tem nome. Agora, não salvo, isso aí vai dependendo do texto, dependendo da coisa. Mas o Lázaro, ele tem um nome. E o texto chama ele de mendigo. O texto não tem a mínima não é bem pretensão, não tem o mínimo problema em dizer que ele é um mendigo. O texto não tem nenhuma dificuldade em dizer em que esse homem era um mendigo, porque você falar de alguém que é mendigo, não é assim tão, não é tão, mas como se está tratando de Deus falando, o texto faz questão de dizer, sem nenhum problema, que ele era um mendigo. Talvez seja para diferenciar a distância de um para o outro, que era rico, se vestia de púrpura, de linho finíssimo, e o outro era mendigo. Ou seja, há uma distância muito grande de um para o outro. Então, o texto do versículo 20, ele está dizendo em que havia também certo homem, que é o segundo personagem da parábola, chamado Lázaro, que estava coberto de feridas à porta daquele. Coberto de ferida à porta daquele. Daquele se refere ao primeiro homem que nós falamos, que é o rico. Então, esse mendigo, esse Lázaro, ele tinha uma certa frequência nas proximidades da casa do rico. Ele tinha umas proximidades que o texto diz que ele, chamado Lázaro, que estava coberto de ferida, à porta daquele. Então, nós só vamos entender o porquê da porta que ele vivia nas proximidades da porta do rico, quando nós lemos o versículo 21. E aí nós vamos ter uma noção, o porquê que ele vivia nas proximidades da porta do homem rico, o mendigo, o Lázaro. Então, segundo o versículo, a Bíblia faz questão bem categoricamente, bem amorosa, com muita a finalidade de chamar o homem de mendigo, coisa que talvez não seja tão fácil você chamar alguém, mas está se referindo de Deus, porque na realidade o homem, a situação dele era essa dentro do texto. No versículo 21,
No versículo 21, ele fala assim, o 21, e desejava, ele desejava, não disse que ele comia, ele desejava. E desejava alimentar-se com as migalhas que caía da mesa do rico. Os próprios cães vinham lamber-lhe as feridas. Por que o texto diz que ele desejava comer? Porque, na realidade, ele não comia. Ele não comia na hora. O que é, diz o versículo 21, e desejava alimentar-se com as migalhas que caía da mesa do rico. Primeiro, o que era as migalhas que caía da mesa do rico? As migalhas, os ricos dessa época, eles tinham um certo tipo de pão que eles tiravam o miolo do pão na hora do jantar ou do almoço, e eles usavam como guardanapo. Ele limpava a boca e a ponta dos dedos com o miolo do pão, com a parte mais mole do pão. Em vez de ter guardanapo, era um luxo tão exorbitante em que eles pegavam o miolo do pão, que era próprio para isso, e eles tiravam o miolo do pão, e ali eles iam comendo e limpando a sua boca com o miolo do pão. E automaticamente, quando ele limpava, ele soltava embaixo da mesa. Por que o texto diz, e desejava alimentar-se com as migalhas que caía da mesa do rico? Porque o texto vai dizer, outros textos dizer, que até os cachorrinhos comiam essas migalhas. Mas, na realidade, esses cachorrinhos eram os cachorros de criação, cachorro de luxo, que comia embaixo da mesa. É por isso que alguns textos, nós vamos ver aqui, que aquela mulher diz, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa do seu Senhor. Ela está falando dos pedaços de pães que o rico limpava a boca em lugar de guardanapo, soltava embaixo da mesa, e os vossos cachorrinhos de criação, cachorro doméstico, era quem comia esses pedaços de pães que o rico limpava a boca. Por que Lázaro deseja comer a migalha do pão que cai na mesa do Senhor e ele não consegue comer? O versículo 21 fala assim: os próprios cães vinham lamber-lhe as feridas. Coloca aí para mim, Mateus, você vai entender melhor já já. É Marcos 7:28. Marcos 7:28. Ela, porém, respondeu e disse-lhe: sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem debaixo da mesa as migalhas dos filhos, os cachorrinhos. Ela está falando daquele cachorrinho que alguns de nós cria, que anda dentro de casa, debaixo da mesa, em cima de cama. Ela está falando desses cachorrinhos que comia o pedaço de pães que o rico usava como guardanapo e soltava, e os cachorrinhos comiam. Coloca para mim também, por gentileza, Mateus 15:27. Por gentileza. E ela disse: sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Ela está falando, vou repetir,
dos pedaços de pães usado como guardanapo, que limpava a boca os ricos, jogava embaixo da mesa, e os cachorrinhos domésticos, os cachorrinhos de criação, que viviam dentro de casa, comiam esses pedaços de pães. No versículo 20, 21, volta lá. E desejava, porque não comia, não tinha como ele entrar na mesa lá, para comer debaixo da mesa o que os cachorrinhos comiam. Não tinha como ele entrar lá, não tinha como. Ele ficava do lado de fora, na rua, esperando chegar os baldes de lixo, para poder ele comer o que esses cachorrinhos não comiam. E quem é que está comendo junto com Lázaro os pedaços de pães? Já não é cachorrinho, já é cães. E desejava alimentar-se com as migalhas que caem da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas. Por que é cães? Não é cachorrinho, porque já é animal de rua. Animal, alguns dizem que até animais selvagens tinham, onde jogava esse lixo dos ricos, lixo em geral. Por que tem contato de Lázaro com os cães? Porque aonde os cães aproximavam da cidade, e os cães de rua sabia que lá tinha resto de comida para comer, lá também estava Lázaro. E por que não é chamado de cães os cachorrinhos que estão embaixo da mesa? Porque sempre que foi chamado de animais selvagens, animais que não é doméstico, a Bíblia sempre chamou de cães. Tanto é que tem algumas pessoas ruins, mal, perversa, valente, uma série de coisas, que a Bíblia chama de cães, se tratando animais selvagens. Quando o texto diz que Lázaro desejava comer, é porque, na realidade, lá dentro da casa, debaixo da mesa, Lázaro não tinha como comer, com as migalhas que caem da mesa do rico, e os próprios cães vinha lamber-lhe as chagas. Ele tinha contato com os cães, e não com os cachorrinhos. Não com os cachorrinhos, é coisa de luxo. Está dentro da casa dos ricos, dorme em lugar bom, come comida boa, igual hoje. Mas os cães estão lá no balde de lixo, lá na lixeira, lá onde joga o lixo, disputando com Lázaro pedaço daqueles pães que está vindo da casa do rico, junto com todos os demais lixo de todas as casas. Mas lá ele sabia que existia esses pedaços de pães que vinha de lá. Porém, quem está lá é Lázaro e os cães. Lázaro e os cães. Eu gostaria que colocasse aí para nós Mateus 7 e o versículo 6. Mateus 7 e o versículo 6. Não deis aos cães as coisas santas, nem deiteis aos porcos as vossas pérolas. Quando ele fala cães, ele está colocando pessoas ruins, chamando de cães, porque cães para eles eram animais selvagens, animais de rua, animais que não poderiam se aproximar deles. Então, o texto quer comparar pessoas ruins com esses animais, que são ruins, são selvagens, eles atacam. Eles vivem no mato, na rua, entra na rua, come algo rápido e volta para o mato. Eu estava aqui me tentando lembrar de algo que tinha a manjedoura, por exemplo, a manjedoura que diz que Jesus nasceu, a manjedoura, a gente já viu muitas pessoas
é dizer que era lá onde o gado dormia, tudo. Em geral, a gente já ouviu muita coisa, mas não era bem o local apropriado. A manjedoura era um quarto que era feito dentro da casa, ao lado da casa, próximo da casa ou dentro da casa de cada morador, para que à noite pegasse os seus animais, animais recém-nascidos, animais que ainda não conseguiam se defender dos predadores, e eles pegavam e colocavam naquela manjedoura dentro de casa. Não era a manjedoura que os animais viviam lá, não, era a manjedoura que existia dentro de cada casa para colocar os animais mais indefesos. À noite eles iam lá, pegavam aqueles filhotes que recém-nascidos, os que não podiam correr, os doentes, e colocavam naquele quarto dentro de casa, chamado de manjedoura. Foi lá que Maria teve Jesus, dentro da manjedoura. Sim, está errado? Não. Sim, porém, a manjedoura que era colocados os animais recém-nascidos para que os lobos e os predadores não comessem, porque os outros animais maior conseguiam se defender. Os animais recém-nascidos, feridos e por aí diante não conseguia. Então, todas as casas tinham uma manjedoura dessa dentro de casa para poder proteger os animais indefesos. Foi essa que Jesus nasceu. Quando o texto diz e desejava alimentar, não, volta a Mateus, não, vai para Filipenses 3:2. Filipenses 3:2. Filipenses 3:2. Guardai-vos dos cães, guardai-vos dos cães, guardai-vos dos maus obreiros, guardai-vos da cortadura. Quando ele fala cães, ele está falando de uma pessoa ruim, uma pessoa mal, uma pessoa com várias qualidades ruins. Ele chama de cão, porque ele está comparando com um animal selvagem, que é aquele que disputava o pedaço de pão que caía debaixo da mesa do seu senhor. Quando os cachorrinhos já não comiam mais, sobrava e vinha no lixo, jogavam fora, e lá estavam os cães, animais selvagens, disputando o pedaço de pão com Lázaro. Então, por que Lázaro desejava comer? Porque ele não poderia comer lá dentro, claro que não, nem perto ele chegava, mas ao vir como lixo, Lázaro disputava com os cães. Lucas 16:21. Volte para lá e vamos dar continuação. E desejava alimentar-se com as migalhas que caía da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas. Ele tinha contato com os cães, e esse contato era porque ambos disputavam a comida que vinha no lixo. E a comida que era certeza que tinha lá, era o que sobrava, que os cachorrinhos não comiam, os cachorros de luxo, cachorro doméstico, não comia debaixo da mesa do seu senhor, e ali vinha tudo no lixo, e Lázaro comia juntamente com os cães, com os animais selvagens, os animais de rua, e daí por diante. Não era qualquer animalzinho, não. Era animal de rua, que lá estava o homem de Deus, o servo de Deus, disputando a comer tal coisa. E o texto não faz nenhum problema em dizer isso. Eu queria que colocasse também 2 Pedro, capítulo 2, versículo 22. 2 Pedro 2, 22. Vamos lá. Deste modo sobreveio-lhe os que por um verdadeiro provérbio se diz: o cão voltou ao seu próprio vômito, e a porca lavada aos despojadouros. Tudo aí são comparando pessoas que voltou a fazer o que fazia antes,
pessoas ruins, pessoas mal, pessoas perversas, pessoas que não têm, que nem Deus consegue domar, colocar na posição que Deus quer, e aí sempre é chamado de cão e não de cachorrinho, porque cachorrinho convivia na casa dos ricos, comendo do bom e do melhor, igual nós estamos vendo hoje. Vamos para o versículo 22. Versículo 22. Fala assim: morreu o mendigo e foi levado pelos anjos para junto de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. O texto, ele talvez para dar mais vida à espiritualidade e para dar mais entendimento do cuidado que Deus tem com os seus, mesmo depois de morto, o texto dá uma realidade do que aconteceu com o corpo de ambos. O texto diz que morreu o mendigo e foi levado pelos anjos para junto de Abraão, que representa ao próprio Deus. Então, você percebe que não teve sepultamento para o Lázaro. Ele não teve sepultamento. A parábola não dá o direito de dizer que teve um sepultamento para ele. Porém, para o rico teve. Morreu também o rico e foi sepultado. Então, eu tentei entender isso. O que eu entendi é que só é para dar uma ênfase maior a respeito do que acontece do zelo de Deus para com o salvo e o que acontece com os perdidos, que Deus não tem nada a ver com eles. Deus cuida da igreja, Deus cuida dos santos, do salvo. Então, o texto diz que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para junto de Abraão. Abraão, na parábola, se refere ao próprio Deus. E também diz que morreu também o rico e foi sepultado. Ou seja, teve um sepultamento para o rico, mas para o salvo ele não teve. Aqui, a gente poderia falar aqui de algumas coisas do que eles pensavam em relação a sepultar, em relação a uma série de coisas, que aí nós ia entender melhor, né? Eles não tinham o entendimento de que o texto está sendo escrito para um entendimento melhor, não sei se seria melhor, mas um entendimento mais claro para a época, porque eles não tinham esse entendimento que a pessoa morre e vai aguardar, por exemplo, a ressurreição para ir morar com Cristo. Eles ainda tudo está sendo formado ainda na mentalidade da própria igreja. E eles não têm esse entendimento. Então o texto escreve de maneira, como se ele fosse direto para a glória. Porém, o Hades, que é onde ele se encontra, é, na realidade, esse local. Né? O local em que as pessoas iriam para lá, ou os que morrem perdidos ainda vão para lá. Os que morrem sem Cristo ainda continuam indo para lá. Alguns dizem que quando Jesus morreu e ressuscitou, que ele desceu o cativeiro, ele pega todos os salvos que estavam lá, e que daquele dia em diante, todos que morrem em Cristo não vão mais para lá, para o Hades. Porém, está em um lugar reservado por Deus. Alguns chegam a dizer, tem várias colocações embaixo do trono de Deus, e uma série de colocação. Porém, os perdidos continuam indo para o Hades, que é um lugar de aguardo, é um lugar de pré-sofrimento para os perdidos. Observe que a mente do que está no Hades, que é o perdido, ele está vendo tudo que está acontecendo. Ele está vendo ele na situação difícil, ele vai pedir para poder ir pregar para os parentes dele, porque ele está no Hades. Voltando ao versículo 22, diz que o mendigo foi levado para Abraão, simbolizando que ele foi direto para Deus, né?
Mas se for explicar isso hoje, nos dias de hoje, nós temos o entendimento de que eles não tiveram e de que os mortos em Cristo vão aguardar a primeira ressurreição. Mas só quero dizer o porquê que o texto diz que ele foi levado para Abraão pelos anjos. Porque era uma outra compreensão e daí por diante. Mas não tem nada de errado, está tudo dá no mesmo. Foi para os pés do Senhor Jesus, os pés de Deus, de Cristo, que é Abraão, que representa dentro da parábola. Aí o texto diz que morreu também o rico e foi sepultado. O versículo 23, ele fala no inferno. Esse inferno aqui, claro, tem uma outra tradução que diz, me parece que o Champlin diz no Hades. No Hades? É isso mesmo, né? Isso, o Champlin também fala no Hades. Por quê? Porque é o local que eles vão, estão lá aguardando a segunda ressurreição, porque a primeira é para a igreja, e eles estão lá. O Hades, que é um lugar, eu vi no hebraico, quer dizer Seol, né? Seol, é isso mesmo. Eu li ontem e esqueci, misericórdia. Obrigado, Roger. É o Seol. Seol, né? Isso. Então, no inferno, outra tradução diz no Hades, que é a mesma coisa. Estando em tormento, ergueu os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro junto dele. Ele está em um local, ele está no Hades, em que ele dá para ver, dentro da parábola, ele vê aquele que mendigou a vida inteira nas proximidades da casa dele. Ele vê que Lázaro está com Abraão, representa ao próprio Deus, e ele está vendo que ele está separado, tanto de Lázaro quanto de Abraão, que é o próprio Deus, representa o próprio Deus. O versículo 23, no inferno estando em tormento, ergueu os olhos e viu ao longe Abraão e a Lázaro. Quando o texto diz em tormento, aí é onde eu vejo que não adianta as pessoas querer enfeitar o que eles bem quiserem a respeito da Bíblia. Querido, naquele dia, quem vai dar o respaldo é a Bíblia, é o próprio Deus. Não é as nossas fantasias, os nossos pensamentos, segmento de pregações que não tem base bíblica. Não. O resultado quem vai dar é a Bíblia. O resultado da questão de ser salvo ou não, quem vai dar é a Bíblia, mediante o que nós viemos fazer, o que fizemos sobre a face da terra, relacionado a Cristo, que é o nosso Salvador. O resultado quem vai dar é o próprio Deus. Não adianta ninguém querer enfeitar pregações, enfeitar, colocar as pessoas no céu de qualquer jeito, não. Nós temos o resultado dado por Deus. Isso é garantido, a Bíblia é quem vai dar o resultado. E não tem para onde fugir. Deus é quem dará o resultado mediante uma morte física, para onde que vai a alma dessa pessoa, mediante o que nós fizemos enquanto vivemos. Então, ele vê que está em um lugar separado de Deus, e separado da pessoa que ele via, talvez, todos os dias, que era Lázaro. Ele está separado. No versículo 24, então chamou, o 24, diz assim, então chamou, pai Abraão, tem misericórdia de mim. Observe que ele dirige o socorro a Deus, ao pai Abraão. Ele dirige
ao socorro, ou seja, não sei se eu estou errado, mas a parábola me dá o direito de dizer que ele sabia muito bem quem era. Ele sabia muito bem quem era, como que ele fala o nome. O 24. Então chamou: pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda a Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nessa chama. Aquele que viveu todo dia em busca de um prato de comida na porta dele, agora ele está pedindo que vá lá fazer alguma coisa por ele. Você vê como as coisas inverte. Tem um texto que fala assim: e vereis outra vez a diferença entre quem serve a Deus e quem não serve. Irmão, eu vou dizer uma coisa: eu não quero me enganar com a Bíblia. Não quero me enganar com a Bíblia. Não quero. Eu preciso viver em posição de um salvo. Eu não quero me enganar com a Bíblia. As pessoas fizeram isso em toda a humanidade. Fizeram isso no Éden, fizeram isso no dilúvio, quando ninguém acreditava que chovia, choveu. Tinha até um pouco de razão para os incrédulos, porque nunca tinha chovido, só caía um orvalho, mas naquele dia choveu da maneira que Deus disse para Noé. E agora nós estamos debaixo de uma outra promessa que é a soberana. É a principal promessa de Deus para a humanidade, o arrebatamento da igreja. E poucos estão vivendo isso. Estamos indo à busca de tudo, de todos, menos da salvação. Olha para aí, ó, um culto de ensinamento. Olha a situação aí. É isso aí, ó. E tem uns que já tem gente aí que já tem uns 2 domingos que não vem, umas 2 quartas e umas 2 sextas, nem fala que eles nunca vieram. Isso é perigoso. Isso é perigoso. Temos que tomar cuidado, zelar pela nossa vida espiritual. Viveu vida de luxúria, muito dinheiro, muita coisa boa, tudo de bom. A diferença entre quem serve a Deus e quem não serve, nós se é que vamos ver, claro, porque nós talvez não veja a situação dos outros que são os perdidos. Mas só vai existir depois da morte. Imagina um mendigo todo dia na porta de uma casa em busca de um prato de comida. Quem vai imaginar que esse quadro um dia vai ser invertido? Sabe qual que é a sorte do justo? É que Deus é justo. Não ache que Deus vai mudar de ideia como o homem muda. A Bíblia diz que ainda que nós venhamos ser infiéis, Ele permanece fiel. A fidelidade de Deus é que vai jogar muitos no inferno. A fidelidade de Deus é que vai jogar muitos no inferno. Vou repetir. Está gravando? A fidelidade de Deus vai jogar muitos no inferno. Porque Deus não vai mudar a Bíblia para favorecer nossa mente pecaminosa, nossa prática pecaminosa. Então, a fidelidade de Deus é que vai jogar muitos no abismo. Nós não podemos brincar, não. O texto não fala, mas quantas vezes, quem sabe, esse rico olhou aqui e viu Lázaro lá fora esperando o saco de lixo, o balde de lixo, a caçamba de lixo, sei lá, ser jogada fora para disputar um pedaço de pão que o rico limpou a boca como guardanapo para poder disputar com os cães selvagens, cães de rua. E os cachorrinhos de luxo estavam lá debaixo da mesa comendo do bom e do melhor. E um ser humano na rua. Qual é a diferença? Depois que morre. Tome cuidado, irmão. Cuide da sua vida espiritual. Cuide dela. O versículo 25. O versículo 25. Eu marquei aqui. Eu escrevi aqui, é coisa da minha cabeça.
A Bíblia não diz que esse homem rico era iníquo, mau. Não, a Bíblia não fala que ele era uma pessoa iníquo, um homem mau. Não. Qual foi o problema dele? Afastado é de Deus. Só isso. O texto não fala em nenhum ponto que ele era um homem perverso, um homem iníquo, um homem mau. Não, a Bíblia não fala. Qual era o problema dele? Vivia afastado de Deus. Só isso. E pela questão de viver afastado de Deus, lhe trouxe o direito de ir para o inferno. Era direito dele. Porque todo cristão precisa saber disso. Quem não morre em Cristo, morre na perdição. A Bíblia diz: bem-aventurados que fizer parte da primeira ressurreição. Por quê? Porque a primeira é para os salvos. E o povo está brincando. O negócio está feio. Eu não quero me perder a minha salvação por nada. Primeiro que eu não tenho para onde escapar. Se eu não for arrebatado, o meu corpo físico vai perecer. Vai, não adianta. Se eu não fizer parte do arrebatamento, o meu corpo físico vai para o cemitério, vai morrer. E eu preciso morrer firme com Jesus. Eu preciso morrer em Cristo. Preciso morrer em Cristo. Morrer fisicamente, firme com Jesus, para herdar a eternidade com Cristo. Eu não quero ir para o inferno. E devido eu não querer, eu vou ter uma vida digna, correta de um adorador e um caráter que me faça eu me tornar um filho de Deus. Escolhi isso e quero viver isso até o final da minha vida física, se eu não fizer parte do arrebatamento. Karina disse que ela não vai morrer, ela vai ser arrebatada. Ô, glória! Karina fala isso: pai, eu não vou morrer, eu sou crente do arrebatamento. Tá bom, amém. Tomara que seja logo, que eu vou junto com você também. Versículo 25. O 25. Fala assim: Abraão, porém, respondeu: filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida. O bem de quem anda em busca de riqueza, o bem deles é aqui, ó. O que é que o texto diz? Lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida. O passo desse povo que não tem Deus, que só vive em busca e não tem Deus, nem pensa em Deus, não quer saber de Deus, os bens deles é aqui. O nosso não, o nosso é na glória. Nós procura ajuntar tesouro onde a traça e a ferrugem não corrói. O que é isso? Um caráter cristão, uma vida de comunhão com Deus, uma vida consagrada a Deus, um desejo de um dia morar na glória. Esse tesouro ninguém toma, ninguém rouba. É isso que nós estamos fazendo. Abraão, porém, respondeu: filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, ao passo que Lázaro somente males. Mas agora ele é consolado e tu é atormentado. Agora, ele é consolado e você é atormentado, e não tem o que fazer não. Pedido negado. Pedido de que Lázaro fosse lá refrescar a língua dele com a ponta do dedo, pedido negado. Não vai. Lembra do que você aprontou lá. Lembra do que você nunca lembrou de mim, você nunca me serviu. Lembra como era a tua vida, os teus bens, tua fortuna ficou lá. A de Lázaro ele trouxe, está aqui comigo. A fortuna de Lázaro está aqui com ele, junto comigo. E na sua vida, ficou lá. Lembra disso. E não tem para onde correr não. Lembra disso. Lembra que tem um texto que diz que aonde o fogo nunca se apaga e o bicho nunca morre. Esse bicho, para quem não sabe, é a consciência.
Quem vive no Hades já está nessa situação. E no inferno, depois do juízo final, será bem pior ainda. Quando o texto diz que aonde são lançadas, aonde o fogo nunca se apaga e o bicho nunca morre, o bicho se refere à consciência. A mente permanece viva. Olha aí, aqui nós vendo isso dentro do texto. Para Abraão, pede que Lázaro venha até aqui, faça isso comigo, porque eu estou, ou seja, ele está em tormento, o bicho nunca morre. Quem morre perdido, o sofrimento pior deles é isso, é saber tudo que perdeu e que está ali por causa das suas vaidades, seus desejos, suas vontades, por isso que está ali. E o pior, não tem como voltar. Existe um abismo, disse para Abraão, de maneira que quem está aqui não pode ir para lá, e quem está lá não pode vir para cá. O texto só quer esclarecer o quê? Dizer, encerrou, meu amigo, acabou. Se você não serviu a Deus em vida, acaba aqui agora. Não tem como fazer mais nada por você. O que tem que ser feito é enquanto está na vida, consciente. Eu não vou fazer isso porque eu sou cristão. Eu não vou fazer isso porque eu sirvo a Deus. Não, mas que fazer de tudo. Agora está aí a diferença. O versículo 26, essa frase aqui, ela vai ser repetida lá no juízo final. Não sei se é o capítulo 13 ou 14 de Apocalipse, juízo do touro branco, juízo final. Porque muitos vão ver por que está lançado no inferno. Muitos vão saber o porquê. Que é para saber que não está sendo lançado no inferno injusto. Não. Ele vai saber o porquê. E o pai Abraão aqui fez a mesma coisa. Lembra que os teus bens eram lá em tua vida. Quanto a Lázaro foi atormentado, mas hoje tu é atormentado e ele consolado. Ou seja, saiba o porquê que você está aí. Fique sabendo. Você não está aí inocente, não. Você ocasionou isso. Você quis isso. No juízo final, vai ser mais ou menos assim. A pessoa vai saber o porquê que está indo para o inferno. Não vai ser lançado a torão. De maneira nenhuma. O 26 fala, além disso tem um abismo entre nós e vós, de modo que os que quiserem passar daqui para lá, daqui para vós, não poderiam, nem os de lá passar para cá. Respondeu, o versículo 27, respondeu ele, peço-te, ó Pai. O texto põe 2 vírgulas, é para dizer que o pedido é doloroso, é forte. Respondeu ele, peço-te, vírgula, ó Pai, vírgula, que eu mande a casa de meu pai. Quer evangelizar agora? Ó? Quer evangelizar agora? Já foi, meu filho. Já foi. O 28, pois tenho 5 irmãos, que ele lhe dê testemunho, a fim de que não venha também para esse lugar de tormento. Agora ele não tem mais solução para ele, e ele quer que alguém vá lá e pregue para os seus irmãos, para que os irmãos dele não venham para o mesmo local que ele está. Embora é uma parábola e está falando com Abraão, e quem está do lado de Abraão, claro que é Lázaro, e Lázaro já está em estado vamos dizer, de ressuscitado, né? Porque estado glorificado e com corpo de ressurreto, de que já ressuscitou, algo assim. Não está no corpo físico, ele está já depois de estar com Deus no seu corpo espiritual. E o rico, ele quer que vá lá e pregue para a sua família, para que ele não venha para esse lugar de tormento.
esse texto, para quem não sabe, os espíritas pegam muito ele, em dizer que o morto vai e o morto vem. Espírita gosta muito desse texto. Porém, nós estamos falando de uma parábola, claro, e outras coisas que nós podíamos citar aqui, mas não é esse o caso. O 29 disse-lhe Abraão: tem Moisés e os profetas, ouça-nos. Ele está dizendo assim, ó, foi profetizado, foi ensinado, está agora na dispensação principal, que já é a do Messias. Ele só quer fortalecer o nosso conteúdo do que nós temos é de Deus, Moisés e profeta. Ele quer dizer assim, ó, vocês tiveram tudo, vocês têm tudo, vocês têm o tempo que foi profetizado, tem o tempo que foi concretizado e tem o tempo que vocês viram e enxergaram. Vocês querem o que mais? Lá tem Moisés e os profetas, ouça-os. Ele quer dizer, ele pode comparar todas as profecias, o cumprimento do nascimento, ressurreição, ou seja, porque o texto só quer fortalecer que o que ele tem de material para adquirir, para ser salvo, é uma coisa divina e estruturada. Isso foi profetizado, concretizado e vivificado por quem viveu na época dele e nós hoje pela palavra. O texto só quer fortalecer que isso não é uma coisa que surgiu de imediato, caiu de paraquedas. Não, ele está fortalecendo o conteúdo de que ele não teve para ser salvo. Lá tem Moisés e os profetas, ou seja, você não foi salvo porque você não quis. Você, e se seus irmãos também não der crédito às profecias, o cumprimento das profecias e tudo que foi lhe fornecido para você ter salvação, se vocês não der ouvido, não tem mais o que fazer. Lá tem Moisés e os profetas. Ele está fortalecendo o material que nós temos para acreditar de que Deus é o Salvador, é o nosso Senhor, e nós não possamos deixar isso de lado e nem branco. Lá tem Moisés e os profetas, ou seja, você tem conteúdo demais para crer. Para encerrar, o versículo 30, disse o rico: não, pai, Abraão, mas se algum dos mortos fosse ter com eles, se arrependeria. Está apelando agora já, né? Está apelando já. O 31, quando o texto fala assim, ó, lá tem Moisés e os profetas, o 31 fala assim, ó, respondeu Abraão: se não houve a Moisés e os profetas, tampouco acreditarão, ainda que algum dos mortos volte à vida. Eu aprendi umas coisas boas aqui nesse versículo, sabia? Eu aprendi algumas coisas boas. Eu aprendi que tem gente que não tem jeito. Não tem jeito. Porque eu anotei aqui do meu próprio punho. A pregação do Evangelho deve ser mais forte e suficiente para crermos em Cristo, mais do que qualquer milagre ou até mesmo ressurreição. A pregação do Evangelho para você e para mim, ela deve ser muito mais forte do que qualquer uma outra coisa. Porque quem vai nos salvar não é o milagre. É por isso que ele diz: se não crer nos Moisés e nos profetas, ainda que o morto vá lá pregar para ele, que ressuscitou, ou que é semelhante pregar para ele, eles não vão.
Porque o principal é o evangelho. Eles já não quiseram. O 31 respondeu Abraão: se não houve a Moisés e os profetas, tampouco acreditarão, ainda que algum dos mortos volte à vida. Se não crê no evangelho, está perdido. Agora fica todo mundo correndo atrás, é de milagre. Milagre é fichinha, irmão. Milagre é uma bagatela. Se considerando com o que Deus tem para te salvar. Por que que hoje estão, tudo que se fala é bênção, é milagre, é bênção, é bênção, é bênção, e estamos fugindo do melhor. O melhor é dar ouvido ao evangelho para a salvação. O texto está dizendo, se eles não ouvem Moisés e os profetas, tampouco vai ouvir alguém que ressuscite e venha pregar para eles. Tem gente que pode ter milagre, o que for, vai para o inferno, porque valorizou a coisa errada. Nós temos que valorizar aqui a pregação do evangelho para nos salvar. Milagre é bagatela, é fichinha, milagre é pequeno demais. O que eu tenho para me salvar pelo evangelho, milagre não é nada. Milagre é uma coisinha muito pequena. Eu tenho coisa muito melhor para mim ser um vitorioso, eu ser salvo. Moisés e os profetas e o evangelho. Nós estamos tirando os valores real da Bíblia e estamos valorizando outras coisas. Aí o pai Abraão diz, olha, se não houve Moisés e os profetas, tampouco acreditarão, ainda que algum dos mortos volte à vida. Tem muita gente empolgada com milagre, mas não houve Moisés e os profetas e o evangelho. Vou repetir, quando ele põe Moisés e os profetas, ele só quer dizer, é tudo meu, é tudo a minha voz. Vocês têm base, vocês têm alicerce, vocês têm material, vocês viram acontecer, foi falado, se cumpriu, vocês querem o que mais? Então, quem não ouve o evangelho para a salvação e se desembesta em busca de milagre, pode ser curado do câncer, da AIDS e depois ir para o inferno. Mas Jesus morreu não para curar nossas enfermidades, ele morreu para nos salvar. E esse é o clamor do rico, querendo que vá lá pregar para os seus parentes. Não, meu filho, se ele não ouve Moisés e os profetas, tampouco vai ouvir ninguém. Vai ouvir alguém que ressuscitou, vai ouvir ninguém. Porque pessoas que não ouvem o evangelho, só ouvem o que eles querem ouvir. Isso não é evangelho de Cristo. Eu encerro aqui o ensinamento, sendo grato a Deus pela sua vida, em nome de Jesus.